Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma introdução a respeito dos 4 temperamentos humanos. Hoje vai ser a primeira de 5 séries. Você já conhece o seu? E nesse primeiro vídeo da série eu vou abordar o porquê você tem que saber o seu temperamento e o temperamento de quem convive com você, quais são os 4 temperamentos, como identificá-los, qual a diferença entre eles, quem inventou, onde surgiu e muito mais. Bora? É de fundamental importância você saber o seu temperamento e o temperamento daqueles que te rodeiam como uma estratégia de convivência. Pois o temperamento dominado ele é a base de uma personalidade forte e madura. E é uma excelente forma de buscar o autoconhecimento também. Vocês vão perceber que cada temperamento tem pontos fortes e pontos fracos, que seriam as más inclinações. E eu espero, isso é bem importante, eu espero que com essa série de vídeos você não busque justificar o meu e o seu mau comportamento. Porque isso seria desperdiçar essa ferramenta que está aí para nos ajudar a evoluir, crescer, ficar mais forte. Essa ferramenta de busca de conhecimento, de autoconhecimento. Então não faça mau uso dessas ferramentas para justificar as suas fraquezas. O que acontece, até vira meme às vezes, é da pessoa justificar: eu sou comilona mesmo, ou porque eu sou taurina, eu sou avoada, esquecida, porque eu sou sanguínea. Então você passa a justificar seus fracassos, botando a culpa no seu temperamento. E não é para isso que essa ferramenta serve. Ela está aí justamente para te mostrar suas más inclinações, o que cada temperamento tem, precisa melhorar, digamos assim, e você trabalhar em cima disso para se tornar um adulto maduro, né? Uma pessoa melhor, mais evoluída, enfim. E eu acredito que, assim como os temperamentos, os signos, eles também, e a astrologia, também tem seu papel fundamental na constituição da nossa história, ok? Mas não com um fim de justificar ou de previsibilidade. E lembrando que os maus comportamentos não deixam de ser decisões. A Mila Marcilli fala em uma das imersões dela que é preciso de um material prévio para que se tome uma decisão. Porque ninguém toma uma decisão a partir do nada. Porque os seus maus hábitos são resultado das suas más escolhas. Portanto, para ver bons hábitos é preciso haver boas escolhas. Percebe como é você quem está vivendo, é você que acorda, você levanta, você decide. E você quem sofre as consequências de cada decisão que você toma. Então não coloque na conta dos temperamentos, ou dos signos, ou do outro, ou do tempo, essas suas más inclinações. Tá, Isabela, mas por que você está falando isso? Né? A gente é livre ou a gente não é livre? A gente é determinado pelo temperamento ou a gente não é determinado pelo temperamento? Bom, eu comecei essa história justamente para você não usar essas ferramentas para justificar os seus fracassos. E também para dizer que somos determinados de certa forma, porque nascemos em um país e não no outro, nascemos naquela família e não na outra. E é isso, estamos inseridos nessa circunstância que não muda, que a gente não tem controle, então nisso nós somos, de certa forma, determinados. Então quando a gente nasce num dia, num mês, num ano específico, que isso implica num signo específico e também em um temperamento, tá? Não que o temperamento tenha ligação direta com o signo, se você nasce com o signo tal, você vai ter o temperamento tal. Isso não existe. O que existe é que você, ao nascer, você nasce com um temperamento. E isso não vai mudar, ok? Isso significa que você vai ter algumas inclinações típicas de um temperamento e outras más inclinações também que você vai ter que trabalhar ao longo da sua história. E outra coisa muito interessante que a Mila também disse na imersão dos temperamentos dela é que você já deve ter conhecido aquele tipo de pessoa que vive a vida a 1000 por hora, né? Que faz o que tem vontade, come o que tem vontade, fala o que tem vontade, não leva desaforo para casa. Esse tipo de pessoas são as que são menos livres,
né? Porque elas agem como um animal. Então, esse tipo de pessoas que são as que são menos livres, porque elas agem de acordo com os instintos e não com uma conduta moral. Então, é muito fácil você prever o comportamento de uma pessoa dessa, pois vivem feito animais e não como seres humanos. E já aquelas pessoas que agem de acordo com uma conduta moral, que as impede de agir mal, que decide não fazer uma escolha ruim, esse tipo de pessoa não são moldáveis pelo ambiente, porque elas têm uma intelecção. Elas agem de acordo com uma conduta moral. Então não importa se eu tô com fome, eu não vou matar o amiguinho porque eu tô com fome, né? Então esse é o tipo de pessoa que é livre de verdade, que pode escolher, que tem condições de escolher entre o bem e o mal, que vislumbram o alto e não estão ali no reino das matérias, dos instintos, das pulsões. Ou seja, esse tipo de pessoa que justifica o temperamento, que usa o temperamento para justificar suas más escolhas, vive nesse reino da matéria, dos instintos e não é uma pessoa livre. Então, seja uma pessoa livre, seja uma pessoa e não um animal. Além dessa questão instintiva dessas pessoas que usam as coisas para justificar os maus comportamentos, são também pessoas vitimistas, porque não assumem responsabilidade sobre os seus atos. Então, o autoconhecimento que os temperamentos oferecem é uma forma de você ter autorresponsabilidade, de você sair dessa zona de vitimismo, de justificativas e aprender a entrar no jogo, sabe? A viver a sua vida de forma inteligente. Você já deve ter ouvido falar ou lido o trecho do Ortega y Gasset que diz: eu sou eu e minhas circunstâncias, se não salvo a elas, não salvo a mim. E o que isso quer dizer? Que o seu temperamento é um tipo de circunstância que você está inserido. Então, se você não salva essa circunstância, se você não para de reclamar das coisas, se você não para de usar como justificativa os temperamentos para os seus maus hábitos, se você não assume, se você não integra a sua circunstância, você não está salvando a você mesmo. Você não está salvando a sua vida. Entende? Por isso você precisa entender sobre os temperamentos, porque é uma ferramenta poderosa contra o vitimismo. Agora eu tô com a minha colinha aqui de um trecho que o Luiz Henrique Psi, eu vou deixar o arroba dele aqui, comentou em um dos posts ou no stories, eu não me lembro bem onde, mas eu anotei. E diz assim: emoções desordenadas são más conselheiras. Glamourizar um estilo de vida assim é se utilizar de uma bússola que não conhece o norte. Navegará em círculos, culpará o mar, o vento, as estrelas. Prioridade: ordenamento interior. Então essa série de vídeos, ela não substitui um processo de psicoterapia. Se você precisa, se você sente que precisa, faça, busque ajuda profissional. Vamos começar. Então, finalmente, vamos introduzir o que são os temperamentos. Basicamente, ele é uma estrutura que sustenta a atividade psíquica. E se você parar para pensar no ser humano, ele pode ser dividido em 3 partes: biológica, transcendente e psicológica. A parte biológica seriam os órgãos, os neurotransmissores, os hormônios. A parte transcendente seriam nossos valores inegociáveis, que seria acreditar em alguma coisa que está além de nós. E a parte psicológica, com 2 subdivisões, que seriam os temperamentos e a personalidade. Essa série de vídeos vai tratar dos temperamentos e depois a gente vai tratar da personalidade. É importante também falar que quando a gente fala de temperamentos, não tem como a gente não falar também da simbólica, né? E a simbólica é uma linguagem poética, né, que faz a relação com os elementos da natureza e o nosso modo de ser no mundo. Então pensa assim: temperamento é algo mineral e a personalidade é algo vegetal. Mineral, porque a gente nasce com um temperamento e vai morrer com esse temperamento. Vegetal é o que vem depois, é o que é plantado nesse solo e que vai crescer. Portanto, a gente molda a personalidade, a gente trabalha, a gente amadurece essa personalidade
tá? Então pensa a personalidade como uma sementinha que é plantada nesse solo, nessa circunstância, e que vai crescer e tornar uma árvore forte, com frutos, mais ou menos isso. Pegou? A simbólica? A personalidade, ela é a articulação das coisas que acontecem na nossa história. Não existem duas personalidades iguais, são únicas. E voltando para os temperamentos, que são um conjunto de qualidades afetivas que caracterizam o ser humano. Tanto no modo como ele experimenta esses afetos, quanto no modo como ele reage a esses afetos. Então, o estudo dos temperamentos se trata dessa visão simbólica acerca da natureza da psicologia humana, que nada mais é a correlação entre os seres e os seus significados. Você com certeza já deve ter se perguntado por que tal pessoa é assim, sendo que os irmãos são assado, mas nasceu na mesma família, frequentou a mesma escola, são filhos dos mesmos pais e são tão diferentes. Então, o modo como nós agimos e reagimos nos diz muito sobre o nosso temperamento. Ao longo do vídeo, nós vamos lançar um olhar poético sobre os elementos da natureza para nos ajudar a entender como funcionam os 4 temperamentos, ok? Quando, quem e onde surgiu essa história dos temperamentos? O estudo dos temperamentos ele se divide em 3 fases. Então, tudo começou lá na Grécia Antiga, 600 anos antes de Cristo, onde os filósofos se perguntavam o porquê de tudo, de que o mundo era feito. Qual era a estrutura fundamental do mundo? Então, conversando entre eles, eles chegaram à conclusão de que o mundo é feito a partir de 4 elementos: terra, fogo, ar e água. Tales de Mileto acreditava que a água era o elemento primordial, Anaxímenes, o ar, Xenófanes, a terra, e Heráclito, o fogo. A segunda fase se passa com Hipócrates, no século 3 a.C., com a teoria dos 4 humores. Ele acreditava que o macrocosmo refletia o microcosmo e que esses elementos da natureza eram representados no corpo humano através de humores e fluidos corporais. Sanguíneo, sangue, do elemento ar. Fleumático, linfa, o fleuma dos pulmões, do elemento água. Colérico, a bilis amarela do fígado, com o elemento fogo. E o melancólico, com astra bilis, ou a bile negra dos rins, com o elemento terra. E por fim, a terceira fase, quando Galeno, no século 2 depois de Cristo, expandiu essa teoria voltando-se para a personalidade. Ou seja, ele identificou que quando uma pessoa nasce com uma produção acentuada de determinado fluido, ela tende a ter um comportamento específico. Ou seja, ele relacionou essa teoria não só apenas com os humores, mas também nesse sentido de saúde e doença. Como, por exemplo, o excesso da produção de bilis negra poderia causar depressão, por exemplo. E esse conhecimento ele era usado para a medicina em geral e também para a nutrição. E aí, com o avanço do catolicismo e também da psicologia, isso se tornou parte da psicologia comportamental. Mas parênteses, porque eu não aprendi isso na faculdade. E também desconheço a faculdade que ensina sobre os temperamentos e fale da personalidade dessa forma. E então os filósofos pensaram que somos determinados de certa forma, que o nosso ambiente, nossa criação familiar nos determina de alguma forma, mas que havia algo de essência, algo de mineral em cada ser humano que independia de tudo isso, que era a questão da reação e da impressão. Então nós vamos pegar essa impressão e reação e lá na frente a gente vai entender como descobrir os temperamentos através disso daí. Agora vamos entender como diferenciar, qual a diferença de um temperamento e outro. Como aprender essa estrutura na prática. Você com certeza conhece pessoas que são expansivas, comunicativas, enérgicas, pessoas mais expansivas, mais extrovertidas e também o contrário disso. Você certamente conhece pessoas mais introvertidas, centradas de alguma forma, como eu, por exemplo. Para mim é muito difícil estar aqui diante de uma câmera, expondo as minhas ideias, o que eu acredito. É difícil pra mim, mas eu tô saindo da minha zona de conforto, certo? Fecha parênteses. Então, segundo a teoria
Segundo a teoria hipocrático-galena, essas duas diferenças, expansão, né, e esse fenômeno de contrair, pessoa ser comunicativa e introvertida, concorda que são dois polos? Então, na simbólica, isso estaria... Eu vou desenhar depois para vocês entenderem, tá? Mas pensem em dois polos, o quente e o frio. Então, o que expande é o quente, as pessoas que são comunicativas, né? E o frio é aquele que contrai, né? Imagina, pensa no gelo, ao frio que tá nevando agora. Pega essa ideia, tá? Gente comunicativa que expande é quente. Pessoas que são introvertidas, frio. Pega essa. E lá em cima, onde a gente descreveu as pessoas quentes, elas podem ser divididas em duas partes, tá? Ela pode ser tanto do elemento ar quanto do elemento fogo. E na qualidade fria é representado pelos elementos de água e terra. Bom, e no nosso desenho, então, temos, se no extremo a gente tem o quente e o frio, de um lado nós temos a secura e do outro lado a umidade. Pensa que a qualidade úmida é aquela que envolve, que adapta, que flui, que não prolonga impactos e impressões. E também que tem dificuldade em dar forma às experiências. Por exemplo, você coloca a água num copo, ela toma a forma do copo. Se você muda essa água para uma panela, ela vai tomar a forma dessa panela. E já a qualidade seca remete à rigidez, ordem, firmeza, recebe de uma forma fixa e retém e guarda. Se você enfiar uma faca na terra, ela vai receber aquilo e quando você tira, aquela marca vai ficar. Então ela retém, ela guarda, ela marca. Então vamos lembrar, o elemento quente é um componente de expansão, reação, revida, rebate, argumenta, tem reações imediatas. E o que é frio é recolhimento, contração, interioriza as coisas, busca compreender antes de agir. Ok? Então pensa assim, se a gente coloca uma água para ferver, ela vai esquentar e vai expandir as suas moléculas, certo? E quando a gente coloca essa água no congelador, ela congela e ela contrai, certo? Esse é o movimento, essa é a simbólica. E lembra então que o elemento seco é ordenado, estruturado, uma tensão rígida, uma forma rígida, então não muda facilmente. E o úmido traz essa ideia de fluidez, de adaptação e envolvimento. Então, um exemplo desse secura e umidade seria assim, pensa num vaso de argila onde é mais fácil você moldar esse vaso quando você umedece, né, essa argila. Então fica mais moldável. Então se você tenta moldar esse vaso quando ele já está seco, ele vai quebrar, ok? Então esse vaso seco, ele é rígido, enquanto as coisas úmidas podem ser moldadas com mais facilidade. Beleza? Então agora eu acho que é o momento onde todo mundo que gostaria de chegar em como descobrir o seu temperamento. Bom, então se a gente juntar dois elementos de 4 que a gente falou, a gente forma 4 temperamentos. Calma, não é tão difícil assim. Por exemplo, o temperamento sanguíneo, ele é quente e úmido. Ele é do elemento ar. Então ele remete ao que voa, expande, escapa, ecoa, comunica, envolve. Já o temperamento colérico, ele é quente e seco, do elemento fogo. Esse temperamento nos remete ao que aquece, ao que marca, ao que ilumina, ao que consome, ou seja, nos remete à ação. O temperamento melancólico, ele é frio e seco. Ele é do elemento terra. Remete ao que é fixo, rígido, ordenado, profundo e também difícil de mudar. Mudar e moldar. O temperamento fleumático, ele é frio e úmido. Ele pertence ao elemento água. Nos remete à ideia do que espalha, derrama, lentidão nos movimentos e também envolve e possui dificuldade em manter a energia. Deixa eu até me posicionar aqui.
E uma coisa interessante também é que quanto mais velho a gente vai ficando, menos a gente tem do nosso temperamento. Porque ao longo dos anos a gente vai trabalhar essa questão das más inclinações, então a ideia é que você empreste algumas características de outros temperamentos também, tá? Por isso, para você descobrir o seu temperamento, em vez de olhar para você como você é hoje, tenta lembrar, buscar na memória como você era quando criança, como você reagia às situações, como você internalizava, como você sentia. Era de maneira forte, né? Você era uma criança expansiva ou mais contraída, você era uma criança de marcar presença ou uma criança mais do envolvimento, como era, né? Porque a criança, ela ainda ela é mais pura do que um adulto, né? Ela não viveu tanto ainda, então ela não internalizou tantas experiências, né, que vai moldando a nossa personalidade. Então, nesse sentido, que a criança é mais pura, né? Então, para você descobrir ou confirmar o seu temperamento, busque responder essas duas questões que eu vou trazer aqui agora, com base nas suas vivências da infância, ok? Primeira questão. Quando você é afetado por algo externo ou alguma lembrança, as emoções aparecem dentro de você de forma rápida e intensa? 2. Quando surge essa emoção, ela permanece em você por muito tempo e de forma profunda? Eu vou deixar aqui para vocês um slide com um gabarito. Tente lembrar da sua infância. Você era uma criança que expandia ou uma criança que contraía? Era acomodada ou rígida? A impressão diz respeito à quantidade de tempo que a pessoa medita sobre aquilo. Já a reação diz respeito à variabilidade de tempo em que a pessoa se expressa. Se você tem uma impressão fraca das coisas, você pode ser ou sanguínea ou fleumática. O lado positivo é que você não guarda rancor, que você não guarda experiências ruins. E o lado negativo é que você, por não guardar esse sentimento, você vai lá e erra na mesma coisa mais de uma vez. Já quando a pessoa tem a impressão alta, ela tem uma reação rápida e enérgica, você pode ser ou sanguínea ou colérica. O ponto positivo disso é que são pessoas que têm o poder de se defender mais rápido e prontamente. O lado negativo é que são pessoas que guardam rancor, não se esquecem facilmente das coisas e normalmente são pessoas impulsivas. Quando vem um impulso, a pessoa não pensa e já age, muitas vezes faz besteira. Agora, se as relações são lentas ou quase inexistentes, do tipo eu levo o desaforo para casa e vou pensar na resposta perfeita 2 semanas depois do que aconteceu, tipo isso. A pessoa pode ser então fleumática ou melancólica. Resumindo, o fleumático tem a reação baixa e a impressão baixa. Demora para agir e não guarda o rancor. O colérico é o oposto. Ele tem a reação alta e a impressão alta. Então ele rebate de pronto e não esquece. O sanguíneo tem a reação alta e a impressão baixa. Então muitas vezes ele pode ser impulsivo, mas também ele não guarda rancor. Ele vai esquecer se ele brigou com você. E o melancólico, ele tem a reação baixa e a impressão alta. Então ele não reage, mas ele vai lembrar daquilo para sempre. Então percebe que não existe um teste na internet onde você pode responder essas questões, porque isso é puramente autoconhecimento. Um estudo simbólico, onde o teste é a própria constatação da realidade, da sua realidade. Então, portanto, só você pode responder essas questões. E uma coisa importante também é você ter a noção de que não existe um temperamento bom e um temperamento ruim.
todos os temperamentos têm suas potencialidades e têm as suas más inclinações. E aí, agora já sabe qual é o seu temperamento? Deixa aqui nos comentários para eu saber o seu. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado.